Fala galera, beleza? Eu sou o Renan Marcel, espero que vocês estejam bem. Estou trazendo para vocês mais um vídeo sobre unidades de medidas, mas dessa vez as unidades de medidas computacionais, giga, mega, tera. E antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clica aí no sininho, ativa as notificações, siga, compartilhe e, mais importante do que isso, deixa nos comentários se você já aprendeu alguma coisa comigo, porque é muito gratificante quando eu escuto de alguns de vocês e eu consegui contribuir de alguma maneira. Mas sem enrolação, bora pro vídeo! Gente, seguinte, utilize 1 GB, equivalente a 1024 MB, e essa outra aproximação para resolver os exercícios a seguir. Existem alguns exercícios que, ao invés de considerar 1 GB como 1024 MB, considera 1 GB como 1000 MB. Dessa vez eu estou fazendo essa aproximação para trabalhar com a potência de 2. Mas se você vê um outro exercício, você considerando como sendo 1 GB igual a 1000 megas, por exemplo, você consegue ter o mesmo raciocínio, só que ao invés de trabalhar com potência de 2, você consegue trabalhar com potência de 10. E se for realmente do interesse de vocês, eu só vou gravar um vídeo se vocês deixarem no comentário pedindo para eu gravar. E aí eu vou gravar com o maior prazer. É o seguinte, quantas músicas de 8 megas cabem em um pendrive de 4 gigas? Então, gente, para vocês saberem quantas músicas cabem, é como se eu estivesse pegando um pendrive que ele é grandão e dividindo em pequenos pedacinhos. Então, você poderia fazer assim uma regra de 3, mas quantidade, isso de caber um no outro, sempre você vai fazer o seguinte, ó. A quantidade vai ser dada pelo maior dividido pelo menor, ok? Então isso é importante vocês terem em mente. Então nesse caso, quem está representando o número maior? O pendrive. Então o pendrive ele é 4 GB. Então a única coisa que eu estou fazendo aqui é colocando as substituições. Então 4 GB dividido pelo menor, que nesse caso é cada uma das músicas de 8 MB. Então, embaixo vai ser isso daqui. Percebam que as unidades de medidas, elas estão diferentes. E você não consegue fazer muita coisa se você tem unidades de medidas diferentes. Então, o seu primeiro objetivo é transformar, utilizando aquela informação que está no enunciado, de que 1 GB equivale a 1024 MB. Então, é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer essa conversão aqui. Então, 1 GB vira 1024 megabytes de acordo com o enunciado. E todo o restante permanece exatamente do mesmo jeito. E percebam que eu mantive o megabyte. Por quê? Se eu tenho no numerador megabyte e embaixo no denominador eu também tenho megabyte, eu consigo simplificar megabyte com megabyte. E aí, a partir de agora, é só cálculos. E você precisa perceber que faz sentido você cortar as unidades de medida, porque eu estou falando de quantidade. Quantidade é um número, então esse número ele não tem unidade de medida. Gente, para fazer essas contas, eu vou fazer de 2 jeitos. O meu primeiro jeito, que são os cálculos, tá? Particularmente eu não gosto tanto, mas nesse caso os números eles são excelentes para fazer desse jeito. Então são números fáceis e eu ainda vou facilitar para vocês mudando a ordem do que eu vou fazer. Então se eu tivesse essas contas aqui para fazer, eu imagino que vocês fariam o seguinte. Vocês fariam, olha, 4 vezes 1024, isso daqui dá 4096. E depois você faria o seguinte, você dividiria por 8. Mas esses cálculos eu já tinha em mente quanto que daria, de tanto que eu já fiz essas contas na minha vida, por isso que eu consegui acelerar o processo. Mas vocês talvez perderiam um pouco de tempo, principalmente na divisão. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou simplificar o 4 com 8
em cima e embaixo dividindo por 4. Então, se eu divido em cima e embaixo por 4, vai ficar 1 sobre 2. E eu não mexi naquele 1024. Agora é muito mais fácil dividir um número menor por 2 do que dividir esse número maior por 8. E 1024 dividido por 2, isso aqui dá 512. 512, como o exercício era sobre músicas, então cabem 512 músicas. Legal! Esse é um jeito de fazer que eu acredito que a maioria de vocês, se não todos, fariam. Mas é porque aqui nesse exercício eu acabei trabalhando com números que são pequenos. Mas e se você tivesse números muito grandes? Aí vem uma outra maneira, que é utilizando as propriedades de potência. Então deixa eu mostrar para vocês como que vocês poderiam fazer, que é um jeito, quando os números forem maiores, para vocês evitarem ficar fazendo esses cálculos que às vezes são difíceis, tá? Então, 4, você tem que saber que 4, 8 e o 1024 são todos números que podem ser escritos como potências de 2. Por exemplo, o 4, espero que vocês já saibam disso, mas o 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Do mesmo jeito que o 8 é 2 elevado ao cubo, ou seja, expoente 3. Talvez vocês ainda não tenham decorado, mas o 1024 é 2 elevado ao expoente 10. Então, se você não sabe como chegar nesses resultados, vou mostrar bem rapidinho aqui no cantinho como eu faria para transformar o 8, tá bom? O 1024 seria de maneira análoga. Então, você pegaria o 8, decompõe em fatores primos e até que chegue em 1. Como o 2 apareceu na quantidade 3, isso daqui é 2 elevado a 3. Tá bom? Então, você poderia fazer a mesma coisa com o 1024. Agora, gente, são as propriedades de potência. Inclusive, é bom vocês saberem como que faz isso, porque se for um exercício em forma de teste, pode ser que a resposta venha em forma de potência. Então agora, se você tem multiplicação de mesma base, saibam que você precisa somar os expoentes. Então isso daqui vai dar 2 elevado a 12. E se você tem uma divisão, representada nesse caso por uma fração, você vai subtrair os expoentes. E 12 menos 3 dá 9. Então, 2 elevado a 9 músicas, mas se você resolver isso daqui, daria 512, como a gente já viu. Então, teria 512 músicas. Tá? Então, duas maneiras para vocês resolverem esses cálculos. Agora, eu vou fazer um outro exercício que é bem parecido, tá bom? Mas a gente vai interpretar. Então é um probleminha, ó. O computador de Renan tem capacidade de armazenamento de 1 TB e está com 20% dessa capacidade ocupada. Quantos discos Blu-ray de 25 GB são necessários no mínimo para fazer um backup dos arquivos desse computador? Então, o primeiro passo que você vai fazer é descobrir quanto está ocupado em gigas, tá? Então, primeiro de tudo, né? Vamos transformar esse 1 TB no que ele deu para a gente de informação no enunciado. Porque se os nossos discos estão em gigas, não faz sentido você ter esse 1 TB. Tá? Então, 1 TB é 1 vezes, fazendo a mesma coisa que eu fiz no outro exercício, considerando as informações do enunciado, olha só. Isso aqui dá 1024 GB. Então, eu acabo chegando na mesma unidade de medida, mas aqui vira 1024 gigabytes, desculpa. Então, eu já sei que 1 TB é a mesma coisa que 1024 gigabytes. Só que tem a questão do 20% ocupado. Então, o primeiro passo foi fazer essa conversão. Segundo passo vai ser olhar para essa porcentagem.
Gente, porcentagem vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, mas eu acredito que o jeito que vocês mais se lembram é a regra de 3. Não é o que eu mais gosto, mas vai ser o que eu vou colocar aqui para vocês se lembrarem, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho a minha referência, tá? E eu tenho o ocupado. Então eu tenho, na verdade, a minha referência, que seria o meu total. Deixa eu escrever como total, não vou colocar como referência, não. Então o meu total é 1024 gigabytes que correspondem a 100%. Do mesmo jeito que eu quero descobrir, eu não sei quanto que é, equivale a 20%. Gente, isso daqui são grandezas diretamente proporcionais, então é só você multiplicar em cruz, normalzinho, tá? Você consegue cortar esses zeros, você consegue simplificar em cima e embaixo por 2 para facilitar os nossos cálculos. Então, isso daqui ficaria 1024 sobre x e 5 sobre 1. Ao multiplicar essas coisas em cruz, você acaba dividindo o 1024 por 5. E quanto que dá isso daqui? Bom, vamos relembrar como que faz conta com números decimais? Ou vocês já sabem? Mas, gente, ó, se fosse 1024 eu poderia colocar como sendo... Vou dar uma dica aqui de conta para vocês, tá? 1000 mais 20 mais 4. Dividir 1000 por 5 dá 200. Dividir 20 por 5 dá 4. E dividir 4 por 5, se fosse 40, seria 8. Mas como não é 40, estou trabalhando com a parte decimal, então isso daqui fica 0,8. Tá bom? Então, cuidado com isso daqui. Então, é uma maneira que eu posso fazer também essa divisão. É uma divisão decimal sem trabalhar de fato com a chave, né? Só usando o raciocínio aí que vocês já têm. Então, gente, fazer essa divisão de uma maneira muito rápida vai dar 204,8. Legal isso aqui, né? Acho que sim. Bom, e o terceiro e último passo é a parte do backup. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês como que era para descobrir a quantidade de músicas, eu vou fazer de novo, né? O maior dividido pelo menor. Quem está fazendo o papel do maior aqui é HD. Então, HD em cima, os discos de Blu-ray embaixo. Já sei que a HD que está ocupada, ela está sendo ocupada por 204,8 GB. Assim como os meus discos, pelo enunciado, cada um deles tem 25 GB. E agora, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, se as unidades de medida elas são iguais, eu consigo simplificar. E, gente, dividir 204,8 por 25, essa conta, ela é muito ruim de fazer, tá? Mas vamos pensar no seguinte, de novo, olha só que maravilha que eu vou fazer. Eu vou quebrar esse número aqui, 204,8, olha que legal isso daqui, gente. Vocês precisam começar a olhar as coisas desse jeito. 204,8 é a mesma coisa que 200 mais 4,8. Por que eu estou falando isso? Se é uma divisão, continua com o denominador aqui do 25 nos dois, tá bom, gente? Tudo aquilo está sendo dividido. A única coisa que eu fiz, eu só quebrei em duas partes. Não tem problema nenhum. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que 200 dividido por 25, isso daqui vai ser 8. Como que eu sei que é 8 isso daqui? Porque, ó, 25, 50, 75, 100, deu 4. Então, até chegar em 100 deu 4. Multiplico por 2, daria 200. Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, esse daqui vai me dar
um total de 8 discos completos. 8 discos completos. E 4,8 dividido por 25, gente, você até pode fazer essa divisão, vai dar um número decimal. Mas como eu sei que 4,8 é menor do que 25, ou seja, se o numerador é menor do que o denominador, daí não vai dar um número inteiro. Mas, ainda assim, eu preciso de um disco para colocar esse pouquinho. Então aqui, interpretem essas coisas, não precisa só ficar fazendo cálculo. Isso daqui dá alguma coisa, tá? Então isso daqui é um pouco. Mas mesmo que seja um pouco ocupado, você precisa de um disco para você colocar isso. Então como ele quer, pela pergunta, ó, quantos discos são necessários no mínimo? Então como você tinha 8 discos completos, então eu estou falando da quantidade, né? A minha quantidade vai ser 8 discos completos para os 200 GB que estão ocupados e um disco, não importa, mas aqui ainda assim vai ser um disco. Então nesse um disco, o que eu vou fazer? Tomando 8 discos que estão completamente ocupados com esse um disco que tem um pouquinho só, isso vai me dar um total de 9 discos. Então preciso de 9 discos para fazer aquele backup dos arquivos do computador do Renan. Vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo? Gente, seguinte, é isso, né? Quando a gente chega nesse momento, quer dizer que você aprendeu alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários para eu saber o que foi que você aprendeu. Se você aprendeu de uma outra maneira também, compartilha comigo se alguma coisa não ficou clara. Pergunta para mim, eu posso responder nos comentários, eu posso fazer um outro vídeo tentando explicar de uma outra maneira, mas eu preciso que vocês se comuniquem para mim, é muito importante para eu saber e poder dar continuidade com esses vídeos. E galera, a gente vai ficando por aqui, mas eu espero vê-los num próximo vídeo desse canal. Vou deixar aqui uma playlist de propriedades de potência para vocês continuarem estudando, tá bom? Grande abraço, até mais e tchau, tchau!